Enquanto a mulher no meio do círculo sofria dores horríveis, seu cabelo mudava levemente de cor. As vozes a chamavam de Hecatória, porém disseram que ela caiu ao nível de uma semideusa e não poderia mais ser chamada assim. De agora em diante, ela se tornaria um objeto de ódio e desprezo, até mesmo daqueles humanos que ela tanto amou. Parecia que aquelas palavras entraram dentro da cabeça do protagonista, que ouvia quando eles insultavam aquela mulher. Diziam que mal podiam esperar para ver a expressão que ela mostraria naquela hora. Foi quando os olhos do rapaz simplesmente conseguiram se abrir. E, como se nada tivesse acontecido, ele voltou para o lugar de antes, como se nunca tivesse saído dali. Mas também notou que uma aba de status se abria. Parecia algo assustador, tanto que ele gritou. Tinha ganhado uma habilidade de nível de autoridade. Era um poder extremamente bom e o alcance era de corpo a corpo. Ele sabia que habilidades eram geralmente classificadas do ranking mais baixo, que era F, até o ranking S, mas a habilidade da autoridade era diferente. Era um poder que apenas aqueles classificados como classe 10 ou superior, conhecidos como semideuses, poderiam usar. Olhando para a tela de status, notou que tinha sobrado um fragmento de autoridade absorvido, o ranking da alma aumentando. Parecia que não havia erro. Ele enviou aquele mundo e aquela deusa, Hecatória, para ferir um deus. Apenas uma habilidade de nível de autoridade seria suficiente. Ele achava que deveria se vingar dos outros deuses, em nome de Hecatória. Aquilo primeiro o deixou assustado. Depois transpareceu um leve sorriso em seu rosto. Após isso, começou a gargalhar. Aquele era o objetivo final do jogo. Ele não gostava de se sentir manipulado, porém queria zerar aquilo, não importava o que acontecesse. Enquanto pensava e falava sozinho, alguém chamou por ele. Era o capitão dos cavaleiros. Pediu ao príncipe que não se surpreendesse ao dizer aquilo. Ele ficou intrigado. Mas quando o rapaz mostrou do que se tratava, o príncipe ficou radiante. Havia tanta coisa que o tempo não foi suficiente. Tinham 6 caixas com moedas de ouro. Ele estimava que havia cerca de 30.000 moedas no total. Lindo, o príncipe disse que era mais ou menos o que ele esperava, e que tinham 420 caixas lotadas de barras de prata. Estimou grosseiramente o valor delas, que equivalia a 100.000 moedas de ouro. No entanto, transportar tudo aquilo, somente com a força da expedição, não seria fácil. O jovem pensou ter ouvido que o problema agora era que havia ouro demais. Mas não importava quanto houvesse, não seria um problema. Ele venceu sua primeira batalha e ganhou um inventário desbloqueado, e seria muito útil para aquela ocasião. Ia testar com aquelas caixas primeiro. Quando fez isso, o capitão ficou assustado, piscando para o cavaleiro. O príncipe disse que estava tudo bem, bastava levar até ele mais caixas. Quando disse que estava tudo certo, pediu para que por enquanto fizessem os preparativos para a viagem de volta. Enquanto isso, o capitão pensava no que faria com todas aquelas caixas paradas na frente dele. Já que naquele mundo não havia conceito de jogadores ou habilidades, eles não iam entender o que era um inventário, e não havia necessidade de explicar o que ele faria. Era apenas disfarçar. O capitão perguntou o que iria fazer com a montanha de caixas, sendo que todos já estavam lá fora. O jovem disse que estava tudo bem. Ele obteve uma pulseira super especial e devia ter espaço suficiente para todas as caixas. O capitão mal acreditava que ele pudesse ter um artefato daqueles. O jovem disse que era segredo e que não podia contar para ninguém. Isso fez o capitão dizer que ficaria de vigia lá fora, enquanto ele fazia a transferência. Sabia que deveria se concentrar no objeto que queria teletransportar. E com isso, uma janela de status apareceu. Ele deveria pensar em um inventário naquele estado. Igualzinho ao jogo, ele podia armazenar artefatos no seu inventário. Com isso foi colocando as barras de ouro uma por uma. As de prata até completar tudo. Deu muito trabalho, mas estava terminado. Já tinha terminado o serviço e, agora, na hora de voltar, estava subindo os degraus quando foi recebido de volta. Os cavaleiros estavam preparados para a partida de volta para o território deles. Alguém chamou por ele. Se virou para ver quem era. O problema era que ela ainda não tinha voltado. O capitão temia que ela tivesse traído todos e fugido. Disse que nunca tinha confiado nela. Mas não era esse o pensamento do príncipe.
sabia que ela estava organizando tudo e ele disse que não era coincidência os pés grandes terem recuado. Aquelas palavras deixaram todos surpresos, pois não tinham noção de que Leila estava ajudando o tempo todo. Assim que ele acabou de falar sobre Leila, todos os cavaleiros olharam para ele com os olhos arregalados, sem dizer nada. Depois o capitão ficou super assustado, dizendo que atacar o esconderijo dos pés grandes sozinha não passava de um ato suicida desde o começo. Ele não teve boa impressão sobre aquela garota, mas não queria que ela perecesse daquela maneira. O príncipe avisou que queria usar outro método, mas o capitão descartou a ideia. Ouvindo isso, o capitão abaixou a cabeça, pois na hora que o príncipe falou, ele achou perigoso, porém estava errado. Ele achava que, como a jovem não tinha voltado, poderia ter acontecido algo com ela. Falou que, graças a Leila, eles evitaram muitos sacrifícios, agora era vez deles retribuir a ajuda. Com isso, perguntou aos cavaleiros se ele estava certo. Muitos não sabiam o que dizer. Foi então que o capitão interveio e disse que seria como o príncipe ordenasse. Ao ouvir aquele grito, ele achou que era desnecessário, porém todos os outros soldados também gritaram. Ele pensava que não tinha feito nada naquela expedição, além de atrapalhar todo mundo, e achava que, pelo menos como um cavaleiro, poderia cumprir o dever. Foi então que o príncipe pediu para que ele selecionasse os membros que fariam o esquadrão separado. Já o resto deveria esperar em segurança no porão. Ele pensava que as duas únicas possibilidades para o que aconteceu com Leila eram que ela estivesse em apuros. Achava que os pés grandes haviam encontrado ela, já que os perseguidores não sabiam que eles estavam ali. Além disso, Leila disse que tinha apagado todos os rastros. Achava que não deveria ser tão descuidada para ser pega. A questão era como eles encontrariam Leila. De repente, seus olhos brilharam como quem teve uma ideia. O capitão, notando, perguntou o que ele iria fazer, pediu que todos se reunissem. Eles iriam de imediato para o chefe Pé Grande, iriam se vingar dele. Pediu para que o capitão fervesse algumas ervas em óleo e revestissem as armas com isso. Disse que era para fazer o que pediu e não reclamasse mais. Olhando para cima, o príncipe pediu que Leila esperasse por eles. Observando uma toca, achava que deveriam ter apenas fêmeas e suas crias lá dentro, já que pensavam que os machos estavam ocupados perseguindo Leila ou caçando comida. As ordenaram para que começassem a lidar com os que estavam dentro da toca. Assim, atrairiam a atenção dos machos. Porém, o capitão estava preocupado, pois lidar com aqueles monstros não seria nada fácil. Com um sorriso, o príncipe disse que eles viriam por si mesmos, o quão poderoso era aquele veneno. O mesmo que eles encharcaram as espadas. Depois de fazer o que o príncipe ordenou, eles conseguiram chamar a atenção. Agora deveriam ir com tudo para dentro daquela toca e fazer o que deveria ser feito. O príncipe avisou que os grandões estavam chegando. Deveriam esconder tudo o que precisassem e rastreá-los. Assustados com o barulho e sentindo o cheiro de intrusos, os machos entraram com tudo na toca. Agora que todos estavam dentro, teriam que correr o mais rápido possível. E graças a Leila, agora tinham pegadas claras para seguirem. Colocando o príncipe nas costas, o capitão estava correndo, pois o príncipe achava que não havia como Leila perder. Com o capitão nas costas, ele estava correndo seguindo aquelas grandes pegadas. Enquanto corria, o príncipe foi perguntado se gostava da Leila, sorrindo. O capitão disse que ela era bem bonita. O príncipe disse que não era nada disso e focasse na perseguição. Mesmo assim, Croto jamais achou que Leila se voluntariaria para uma missão tão perigosa. O fato é que ela percebeu que precisariam dela e, apesar de ser bem conhecida naquele lugar, mesmo assim ela foi. Ali, ela era como uma celebridade. Talvez fosse por causa da urgência de sobreviver. O primeiro evento continental naquele jogo era a invasão do reino, e a facção desempenhava um grande papel durante o tempo. Inicialmente, pensou que fosse apenas soldados voluntários. Mas talvez uma facção com um Visconde-Desérvio estivesse internacionalmente os cultivando. Dentro da caverna, estavam todos felizes, pois tinham vencido. Todos animados, dizendo que era como o príncipe havia dito. Não sofreriam um único ferimento. Porém,
o capitão avisou que não havia tempo para descansar. Eles iam encontrar o príncipe e todos, concordando, partiram de imediato. O capitão pensava que respeitava o príncipe do fundo do coração. Queria que ele sempre estivesse seguro. No entanto, uma aura sombria e alguém jogado no chão com graves ferimentos. Enquanto o cavaleiro levava o príncipe nas costas, eles avistaram Leila de longe. O protagonista logo gritou para que parasse, pois tinha avistado Leila em perigo. Os dois foram de imediato lidar com os lobos que queriam devorar Leila. O cavaleiro gritou dizendo que iria espalhar os lobos. Enquanto o príncipe chegou próximo de Leila, pediu a ela que se recompusesse e notou que os ferimentos eram mais profundos do que ele esperava. O medo era que ela não pudesse se recuperar nem mesmo com uma poção de grau intermediário. Mesmo assim, aplicou a poção no ferimento. Graças aos céus, ela estava viva, o ferimento iria curar gradualmente, precisava que ela bebesse a poção para começar a recuperação. Voltando, o cavaleiro disse que conseguiu espantar as bestas. Com isso, o príncipe pediu ajuda para virar Leila, pois deveria fazer com que ela bebesse rápido a pílula ou ponto com isso. Notaram que a cor da garota estava voltando ao normal, parecia estar bem melhor. Foi quando o capitão e o resto da turma chegaram. O príncipe ficou aliviado, pois estava bem na hora. Uma semana depois do ocorrido, no castelo do Khan, o príncipe estava suado, tinha decidido começar a se exercitar. O nível atual era 18. A média do nível de combate de um homem adulto e saudável era em torno dos 20 milhões. Observava que, apesar do curto período de treinamento, a resistência do príncipe estava aumentando e notavam que ele parecia ter sido presenteado com um físico forte. O capitão achava que era verdade que ele estava diferente. E achou que talvez o príncipe estivesse tomando algo secretamente. Com isso, acabou levando petelecos de Oassa. A jornada do protagonista para subir de nível só estava começando. Com isso, o capitão perguntou quando iria continuar o treinamento de esgrima. Oassa disse para ele não se preocupar suado. Parecia que o jovem príncipe tinha acabado, pois ele tinha negócios para tratar na torre mágica. Aquelas palavras impressionaram o capitão. Para esclarecer, o príncipe disse que ia tomar um banho. Então se preparassem para a visita à filial da torre. Oassa observou que o capitão confiava profundamente no jovem lorde. O capitão foi sincero, dizendo que não entendia muitas coisas a respeito dele, mas ainda assim havia uma coisa certa e ele era excepcionalmente talentoso. Tem alguém como o capitão não conseguiria imaginar todas as habilidades dele. Disse outra coisa. Ele genuinamente se importava com os subordinados e as pessoas sob seu domínio. Oassa contou que, no início, estava ali apenas para cuidar dele, mas depois teve dificuldades para acompanhar os pensamentos e ações. O capitão afirmou que, mesmo assim, ele ainda ia precisar de um mestre para guiá-lo, e a autoridade do visconde era extrema. Ele respondeu que não tinha jeito, só tinha 15 anos e não possuía um título oficial. Depois que o Khan Colin faleceu, eles estavam preocupados que nuvens negras pairassem pelo território. Enquanto o príncipe tomava banho, eles falavam que nunca pensaram que alguém tão adequado fosse aparecer. Porém, todos sabiam que o filho de Leão também era um leão e Jana, da filial da Torre Mágica do território de Shikir, recebeu o príncipe e seu cavaleiro muito bem. Por uma jovem de cabelos claros, óculos e aparentemente educada. Ela ficou muito empolgada ao ver os dois. Disse que ali estava um garoto fofo e um lindo homem musculoso. Disse que não sabia quem eles eram, mas homens bonitos eram sempre bem-vindos, e pediu para que se sentassem. O protagonista achava que uma resposta tão direta era indiferente de uma maga. Rapidamente, ela perguntou se eles gostariam de um chá, manipulando magia na chaleira e nas xícaras, forçando esses objetos a servir os dois convidados. Enquanto ela terminava de servir os rapazes, o príncipe tirou sua capa e ficou observando a jovem. Ela parecia cuidadosa com suas porcelanas. Ele observou que ela estava segurando a chaleira e esquentando o chá. Fazia isso com as próprias mãos. Achava que ela era uma maga de classe 5, mas em uma filial estava sendo desgastada. Observou na janela de status o nome, idade e ranking dela. Ele achava surpreendente, e ela quis saber o que o surpreendia tanto. O protagonista disse que, honestamente,
Não achou que alguém como ela estaria em uma área tão rural. Observando o capitão, pensava que talvez aquela jovem fizesse o tipo do Lorde. A mulher respondeu que o príncipe era encantador. Ele disse a ela que, vendo suas habilidades, deveria ser classe 5. Piscando para ela, disse que era quase impossível para alguém chegar naquele nível antes dos 20 anos, a menos que ela fosse discípula do mestre da torre. Indo isso, o capitão fez uma cara estranha, já que a garota estava meio passada. Vendo que o capitão ia colocar tudo a perder, o príncipe deu um beliscão no seu bumbum. Toda a garota ficou muito feliz. Disse que poderia parecer jovem, mas pensar que ela era discípula do mestre da torre era um grande elogio. Quando ela disse que tinha mais de 30 anos, o príncipe sorriu e perguntou para ela qual era o segredo de tanta jovialidade. Enquanto ouvia isso, o capitão esfregava o bumbum depois de ter tomado o beliscão, bebendo o seu chá contrariado. Depois de um bate-papo agradável e de tomar um chá, a garota resolveu perguntar o que eles faziam ali naquele dia. Isso assustou o capitão, pois a garota foi direto ao ponto de repente. O príncipe também foi direto, dizendo que foi comprar um pergaminho de explosão. Isso deixou aquela jovem magista super empolgada, achava que ele era um cliente valioso. Ela dizia que 30 pergaminhos custavam 600 moedas de ouro. Mas com um desconto especial para um garoto de mão cheia, ela faria por 500 e perguntou o que ele achava. Ele pensava que, só de ter um rosto bonito já valia a pena, e disse que estava bom assim. A jovem pediu que ele não se preocupasse, mesmo que a torre mágica estivesse em péssimo estado, a autoridade do diretor de filial era a mesma. O príncipe disse que tinha mais um pedido. A garota pediu que ele ficasse à vontade e ele começou dizendo que era um pouco difícil falar sobre isso, mas gostaria de pedir um empréstimo do banco de reserva. Quando viu isso, ela ficou apavorada e perguntou quanto ele precisava. Quando ela ouviu que eram 60.000 ouros, quase engasgou com o chá. Disse que não poderia usar o dinheiro como quisesse. O jovem disse que entendia, falou para ela que, em troca, deixaria moedas de ouro e prata como garantia. É claro que já estava pegando emprestado. Disse que também pagaria juros. Também disse que era por um curto período, mas ainda assim era um bom negócio. Enquanto ela não respondia, ele já estava suando frio e tenso, pois não tinha outro lugar onde pudesse pegar. A jovem, com a cabeça baixa, pediu desculpas, mas aquilo parecia um pouco exagerado. O príncipe pensou que sua favorabilidade não era o suficiente. Achou que deveria ter sido precipitado. A jovem afirmou que achava que o supervisor recusaria totalmente. Porém, existia uma maneira. O supervisor central não tinha ido ali naquele dia. Então, ela manteria isso em segredo só entre os três. Claro que o príncipe achou aquela uma ótima ideia. Ela disse que, desde que ele pagasse dentro de 6 meses, não haveria problema. Porém, se os 6 meses passassem, ela iria vender todo o ouro e prata que estava mantendo em garantia. Ele pensou que era exatamente o que queria que eles vendessem. Ele pensou que os magos sempre precisavam de recursos para pesquisas. Pensava isso enquanto ela falava do chá. Os dois baizaram a cabeça e disseram que seria um grande alívio se pudessem fazer isso. Enquanto se curvava, o príncipe pensava que, daquela forma, a dívida que Gerard tinha com ele estaria quitada. Em outro local, alguém gritava que precisava do mapa. Era Gerard, que estava furioso, já que uma das patrulhas que estavam pressionando o cofre havia desaparecido e sumido do mapa. Ele achava que a localização das pistas encontradas pela patrulha desaparecia naquele local. Ele estava olhando no mapa que caminhar pela trilha da montanha até a entrada do cofre secreto levaria mais de um dia, já que a rota direta podia ser feita em um dia, com os olhos arregalados e os punhos cerrados. Ele achava que algo tinha acontecido. Gritou com seus subordinados para irem para as terras altas de Gold imediatamente e que deveriam se preparar. Nas terras altas, eles viram um golem e queriam saber como iriam derrotar aquela coisa. Gerard disse para que todos ficassem calmos. Era apenas um golem de pedra. Era grande, mas seus movimentos eram lentos. Seus vassalos foram na frente para tentar eliminar aquela coisa grande na frente deles. O golem era lento, deveriam desviar com facilidade. Porém,
alguns deles acabaram não conseguindo desviar a tempo e, sendo membros da classe dos cavaleiros, foram derrotados. Isso deixou agonia e medo nos outros. O golem estava indo atrás de cada um deles. Alguém entre eles pediu que aguentassem firme, iriam todos para cima de uma vez. Mas aquela mesma pessoa foi pisoteada e arremessada, e quando eles viram que outro membro da classe dos cavaleiros tinha perecido, o medo explodiu. O golem era extremamente perigoso, e estava eliminando todos que se aproximavam. Estava parado observando por um momento, enquanto seus vassalos não acreditavam que um golem tinha aparecido. Já tinham ouvido que golems não se formavam naturalmente. Devia haver um mago por perto que controlava. E ele deveria ser pelo menos classe 5. Olhando para trás, o vassalo gritou por Lord Gerard. Disse que os danos estavam aumentando rapidamente e queria retirar-se para reagrupar. Ao ouvir isso, Gerard ficou furioso. Para ele, não importava quantos vassalos perecessem. Isso ficou claro para o vassalo que ouviu da boca daquele homem. Que não importava o que acontecesse, o tributo ao marquês deveria ser enviado. A ordem era para que limpassem o caminho em menos de 24 horas. Se não conseguissem, seriam castigados. Na torre, o príncipe queria saber se eles já tinham recebido o presente. A garota avermelhada queria saber se ele estava falando de uma namorada. O jovem príncipe respondeu que não era esse o caso. A jovem falou que gostaria de receber algo também. Enquanto isso, alguém batia na porta entrando devagar. Leila achava que aquela lagartixa estava tentando seduzir o Lorde.